E eu quero chamar aqui à frente para dar continuidade nisso, Jober Chaves. Opa, beleza. Deixa eu ficar aqui. Opa, tudo bem? Bom, gente, a minha missão aqui está facilitada. Sempre quando eu sou convidado para um evento, eu fico imaginando por que o pessoal me convidou, né? E já faz alguns eventos que eu descobri por que eu sou convidado para palestrar. É para cumprir a cota dos negrão, entendeu? Porque, mas alguém pode chegar e falar, mas o Conrado passou aí. Gente, o Conrado não é negrão, entendeu? Ele já foi negrão um dia, mas isso, né? Então, aí ele já vai querer se defender, entendeu? Parece meus filhos. Meus filhos dependem assim, se eles for prestar vestibular, eles querem entrar na cota, senão eles são brancos, entendeu? Mas o que eu gosto de brincar com isso é porque isso me tira a responsabilidade. O pessoal veio aqui, trouxe conteúdo muito sério para vocês, um conteúdo que é how to do mesmo, né? Que vocês vão levar para a vida. E eu só tenho uma obrigação para fazer aqui. Eu só tenho que fazer vocês se divertirem. Em algum lugar eu vou... está aqui, ó. Aqui só é um lugar meio perigoso aqui para andar, aqui é lisinho. Por isso que o pessoal fica mais aqui na frente, né? Então, mas eu tenho alguma coisa que eu vou compartilhar com vocês, mas antes de começar, eu quero só parabenizar o Luciano pelo brilhante trabalho que o Luciano fez. Realmente, o Luciano fala de coragem, né? Ele falou de coragem aqui, e é preciso coragem para fazer um evento como esse que o Luciano fez. E o Luciano realmente ele é um cara que quebra paradigmas, né? Eu não pude estar aqui ontem, mas o eco do que vocês fizeram aqui chegou até mim. Então, eu estou realmente muito impressionado com vocês, eu estou impressionado com o Luciano, é alguma coisa realmente de another level. E o Luciano quebra paradigmas, e eu me lembro desse momento quando falaram assim, olha, não faz o evento nessa época, porque tem caras grandes fazendo evento nesse mesmo momento, tem cara vindo de fora que vai fazer um evento, e esse cara é big. Então, e eu me lembro quando, como grupo, nós apoiamos o Luciano, e falamos assim, Luciano, vai lá e dá o seu recado, para um pouco de olhar para os lados, segue em frente, que vai dar tudo certo. E a prova de que era a coisa certa a fazer, a prova de que vocês estão aqui, e o barulho que sai daqui. Tem uma frase que aqueles que me acompanham sabem que é a frase que eu vivo por ela, né? The best is yet to come, o melhor ainda está por vir. Então eu acredito nisso, e de verdade eu acredito que o melhor ainda está por vir. Eu sei que foi um final de semana como esse que mudou a minha vida. Final de semana como esse. E quem sabe esse vai ser o final de semana também que vai mudar a vida de vocês. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu lembro o que eu vou falar. E deixa eu me apresentar para vocês, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Jober Chaves, eu sou cofundador da Universidade do Inglês, que hoje é a maior escola de inglês pela internet do Brasil, tá bem? Então a gente perde para as grandes de lá de fora, mas a gente hoje, eu sou cofundador da Universidade do Inglês, daqui a pouco vocês vão conhecer a minha cofundadora. Eu também sou cofundador do Instituto Irene Vieira. O Instituto Irene Vieira, ele tem um objetivo, ele ajuda jovens de escola pública a falar inglês. É um projeto que ajuda jovens de escola pública a falar inglês, e ele foi baseado no nome da minha avó, Irene Vieira, e para que vocês tenham uma ideia, a minha avó foi uma das mulheres que pessoalmente eu conheci, que foi uma das mulheres mais brilhantes que eu conheci. E a razão pelo brilhantismo dela é porque ela nasceu numa época que as mulheres não tinham muito direito, quando ela nasceu. E ela nasceu mulher e negra nessa época. E uma mulher negra nessa época não tinha nem direito à vida, sabe? Se você tirasse a vida de uma mulher negra nessa época e você fosse só um pouquinho esperto, não acontecia nada com você. Mas mesmo assim, ela teve um sonho. E o maior sonho da vida dela era ser professora. E eu quero dizer que o mais perto que ela chegou desse sonho é que ela trabalhou como servente na Secretaria da Educação. Foi o mais perto que ela chegou. Mas ela viveu o sonho dela através da vida de outras pessoas. Ela acreditava na educação, ela falava disso para as pessoas, ela falava isso para os filhos, isso tocou os netos e os bisnetos dela, de que a educação era alguma coisa que fazia a diferença. Ela morreu com 90 anos de idade e ela deixou uma herança de mais de $1 milhão. E quando eu falo isso para as pessoas, tem gente que já vem me perguntar, mas Jober, $1 milhão, tem certeza? Ela
ganhava vida limpando o banheiro, varrendo as coisas, e ela deixou uma herança dessa. Eu falei assim, eu sei fazer conta, né? Sei os imóveis que ela deixou. Nós pudemos abrir mão da nossa parte a favor da minha família, e eu digo isso não para jogar confete em mim, mas é porque eu falo que eu sou o melhor aluno dela, e dependendo de como está o dólar, é 1 milhão mesmo que ela deixou, às vezes é um pouquinho mais, às vezes é um pouquinho menos, mas o que me leva à conclusão que eu só conheço 2 pessoas que ganharam dinheiro com vassoura, a minha avó e o Harry Potter. Então, mas uma das coisas que acontece quando eu olho para a história dela, quando eu olho para a história da mãe do Conrado, é que essas histórias tiram de nós o direito de fracassar. Porque se elas, com tão pouco, elas fizeram tanto, a nossa geração é uma geração privilegiada. A nossa geração, eu nunca havia pensado nisso, naquilo que o Kim falou aqui agora há pouco. Eu sou uma pessoa que tem vídeos na internet e eu vou passar a ter um cuidado especial com os meus vídeos. Porque eu nunca pensei em fazer os vídeos para os meus netos e bisnetos. Seria bom se eu tivesse hoje vídeos da minha avó falando para ela como ela se sentiu em alguns momentos da vida dela. Aquilo que o Kim falou é muito bom e é uma oportunidade que nós temos que é única, né? Mas eu também escrevi esse livro, O Poder da Coragem, que é o título dessa palestra. Eu não sabia que tinha um livro dentro de mim, e a gente vai vendo como as conexões são importantes, né? Eu fui num evento do Conrado, o Conrado chama essa turma de a turma lendária. É turma 32, Conrado? 8P, turma 32? Falo certo? Talvez é uma turma 32. Lá eu conheci o Roberto Chiniachik, que era ele é amigo do Conrado. Conheci o Natanael, que hoje nós somos também muito amigos. E aí uma das coisas que aconteceu ali naquele evento é que o Roberto olhou para mim e ele viu um livro dentro de mim. Eu não sabia que tinha um livro dentro de mim, de verdade eu não sabia. E o Roberto viu isso, e quando a gente escreveu esse livro e colocamos esse livro para lançar, o Roberto disse 2 coisas. A primeira, ele falou assim, olha, o que faz de um livro ser um best-seller são técnicas, e isso não é grande coisa. As técnicas fazem um livro ser best-seller. E esse livro é um best-seller, ele foi 3 vezes, na verdade ele foi 4 vezes para a lista dos mais vendidos. Mas ele falou, o que faz um bom livro ser um bom livro é quantas vezes ele é reeditado. E, por alguma razão, esse livro está na 4ª edição, e eu tenho que dizer para vocês, gente, eu sou um péssimo promotor de livros. Eu nunca trago livro onde eu vou, onde eu levo. Se a editora, a gente fica sabendo disso, eles ficam bravos comigo, né? Mas é o que eu tenho, eu sou assim, e cada um dá o que tem, né? Eu esqueço dessas coisas assim, que deveria, por que você não trouxe livro aqui? Porque esse sou eu. Mas uma das coisas que me impressiona até hoje é o número de pessoas que eu vou encontrando na jornada e me dizem o quanto esse livro tem tocado, o quanto esse livro tem ajudado a vida das pessoas. A última eu encontrei agora há pouco, lá no Escritório dos Homens, é um lugar que ainda vocês não podem entrar, lá a gente ainda, é o último lugar, o último bastião masculino, né? Lá a gente ainda é poderoso, e um rapaz estava ali, e ele estava me contando da história, da jornada, do quanto esse livro impactou a vida dele. E isso é uma coisa que realmente me surpreende. Mas não é nada de especial, a única coisa é que eu falo da minha jornada ali, mas de uma forma que possa impactar a jornada de outras pessoas. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, como era a minha vida quando eu não falava inglês. Deixa eu contar isso para vocês. Eu era office boy, tá? As motos ali de motoboy é só para dar uma incrementada, mas isso não existia na minha época, né? Se existisse, talvez eu não tivesse abandonado a carreira, porque deve ser divertido andar de moto, né? Mas eu era office boy e era uma vida divertida. Eu não sei se alguém aqui já foi boy. Boy tem alguns aqui que já foram boy. Boy tem uma característica, boy é ladrão. Entendeu? Não nesse nível aí de Odebrecht, JBS, não é? Falei certo, JBS? Enfim, não nesse nível de ladrão. Deixa eu explicar para você como é que o boy opera. Se você desse o dinheiro para a gente ir de táxi, a gente ia de ônibus. Se você desse dinheiro para a gente ir de ônibus, a gente ia a pé.
E se você falasse para a gente ir a pé, a gente ia demorar, alguma coisa tinha que roubar, nem que fosse o tempo, entendeu? E era uma vida divertida, era uma vida, mas tudo chega uma hora que a idade acaba com uma fase na vida, né? Mas depois eu fui trabalhar na Xerox. Fui trabalhar na Xerox do Brasil. O que eu fazia lá era instalar máquina. Instalava máquina de Xerox. Eu instalava e ensinava as pessoas a usar a máquina. E nós éramos em 17 técnicos e nós éramos terceirizados. Hoje as pessoas sabem o que é isso. Eu não conseguia nem explicar naquela época o que era ser terceirizado para as pessoas. Hoje está até na moda, tem uma lei aí que passou, e para o bem dos empresários eu espero que essa lei ela prospere, né? Mas eu era terceirizado. E eu quero compartilhar com vocês o primeiro segredo dessa época. O Conrado falou de que os livros, eles são nossos mentores, né? E talvez a gente não perceba o quanto de verdade tem nessa mensagem que o Conrado compartilhou aqui com a gente. Os livros são os nossos mentores. Eu era jovenzinho por essa época, mas eu tinha lido um livro, e nesse livro ensinava a fazer uma coisa, só uma coisa. Um monte de coisa ensinava lá, mas eu não tinha capacidade de aprender todas elas. Eu não tinha com quem conversar, eu li aquele livro, mas tinha uma coisa lá que eu podia fazer. Nós éramos 17 técnicos, todos eram mais competentes do que eu. E você fala, você não está fazendo aquilo que o Kim está falando, se depreciando. Não. Era fato, eu era o pior dos 17, por uma razão, eu tinha medo de tomar choque. Até hoje eu tenho medo de tomar choque, entendeu? Eu pisei ali naquele negócio, eu falei, nossa, eu pisei e aconteceu. Gente, eu acho esses fios, essas coisas assim, isso é perigoso. Perigoso, esse negócio de verdade é perigoso. Até hoje eu sou assim com relação a tomar choque. Como? Em 17 técnicos. Eu era o cara que tinha medo de tomar choque e eu fui o cara que foi indicado para ser promovido. E essa é uma das coisas que eu comecei a aplicar nessa época da minha vida. E é uma das coisas que eu aplico até hoje. Cada um de nós pode fazer isso. É uma tática simples. Faça mais do que você é pago para fazer. Se você tomar uma decisão de fazer mais do que você é pago para fazer, você vai... ninguém consegue te parar. E foi isso que me fez ser promovido. Eu não era puxa-saco, já não era meu estilo, eu não era, do meu conhecimento técnico, eu não era nenhum gênio, mas eu sabia fazer mais do que eu era pago para fazer. E foi aí que eu fui promovido. Mas veja só, eu fui indicado para a promoção. E, gente, olha só como o empreendedor é louco. O que significava essa promoção? Então, eu ia de um cara que tinha... Vocês sabem o que é Fiat 147? Então, eu tinha um carro desses. Você teve também? Filial do inferno aqui na terra. Isso que significa Fiat, né? Eu lembro uma vez que eu passei com esse Fiat no pedágio, e lá em São Paulo tem um pedágio hoje que é uns 30 e poucos reais. Quando eu passei por esse pedágio, o cara falou 30 e poucos reais, eu falei, é seu. Entendeu? Então, era isso que eu tinha. Se eu fosse promovido, eu ia ganhar um carro zero da Xerox. E a Xerox tinha uma política nessa época que a cada 3 anos o carro ficava para você. E nessa época, o preço de um carro era equivalente ao preço de uma casa. Os mais velhos vão se lembrar disso, os mais jovens. Você tem que comparar hoje com esses carros importados e caros. Sabe, esses carros que é o preço de uma casa? Era o preço de um Monza, era o preço de um Gol, era o preço de uma casa. Beleza? Primeira coisa. Segunda coisa, registro em carteira. Gente, quem é empreendedor sabe o quanto a família preza registro em carteira. Entendeu? Gente, eu não sei esse negócio de aposentadoria, se vai passar, se não vai. Cara, eu estou aqui querendo deixar legado, eu não estou pensando em me aposentar. Faz sentido? A gente viu isso aqui hoje. Eu falo assim, até o último dia que eu estiver aqui, eu quero estar trabalhando. É muito divertido trabalhar. Eu não quero fazer isso 18 horas por dia, como a gente viu falar aqui. Mas eu gosto muito de trabalhar. Se precisar trabalhar 18, isso faz sentido para vocês? Plano de saúde, vale alimentação, vale refeição, tudo isso estava no pacote. E aí, eu fui ver se era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida. E eu decidi que não. Quando eles me promoveram, eu pedi a conta da Xerox. Você imagina isso, que loucura? Como é que você explica em casa? E quem foi promovido no meu lugar foi o meu melhor amigo.
Então, a gente tinha como comparar as duas vidas, né? De cara, que carro eu fiquei? Fiat 147. E ele com carro zero. De cara. Como é que você explica isso em casa? E aí eu fui trabalhar nessa empresa. Gente, não é que eu fui trabalhar no circo. Não é esse o ponto. É que um dia foi um consultor do Sebrae lá nessa empresa. E ele fez a melhor definição dessa empresa que eu já vi na minha vida. Se cobrir, vira circo. Se cercar, vira hospício. Era lá que eu trabalhava. Era os caras mais loucos da minha vida. Era 2 irmãos, 2 italianos. A gente fazia lá, fabricava adesivo e tatuagem. Sabe essas tatuagens removíveis? Gente, aquilo era uma loucura. Ali eu aprendi a virar um ladrão de primeira classe. O que vou explicar para vocês o que é ser um ladrão de primeira classe? Nada desse nível JBS, Odebrecht, não é isso. A gente roubava os clientes. Vendia 1.000, entregava 900. Entendeu? Recebia à vista, roubava a empresa também, recebia à vista, ficava com o dinheiro. Naquela época tinha inflação, se aplicava e falava que tinha recebido com 30 dias. Faz sentido aí? Era esse tipo de ladrão, né? E eu aprendi com eles. É por isso que é muito importante hoje, se você mente na frente dos seus colaboradores, para algum cliente, se você rouba um cliente, sabe o que você está fazendo? Ensinando, autorizando os seus colaboradores a roubar, a te roubar. Então, assim, ó, vem no pacote, tá? Não, meu povo é diferente. Não, vem no pacote. Entendeu? Quem com ferro fere, com ferro sara a ferida. Não é mais ou menos isso que está lá no... Então, é isso que eu aprendi ali. Mas é natural que uma empresa dessa, que acabou acontecendo com ela faliu. E aí eu vou pular um pedaço da história, porque... e vamos falar da parte do inglês. Essa foi a época, até esse ponto da minha vida, eu não senti falta do inglês. Até esse ponto. Nesse ponto da minha vida, eu fui me candidatar a uma vaga de emprego lá na Berrini. Não sei se vocês sabem o que é a Berrini. Hoje a Berrini ainda é chique lá em São Paulo, tá? A Rede Globo fica nessa avenida. Mas naquela época a Berrini era uau. Eu me candidatei para uma vaga de emprego que o currículo era perfeito para mim. Sabe, perfeito. E sei lá, por alguma razão, a moça lá que estava fazendo a entrevista, a moça do RH, ela achava que eu falava inglês, por alguma razão. E quando chegou no final da entrevista, a última coisa que ela perguntou, pelo menos que eu me lembro, você fala inglês, né? Ela não perguntou se eu falava inglês, ela falou, você fala inglês, né? E, sei lá, Jobert deveria falar francês, sei lá. E a minha resposta foi não. E pela cara que ela fez, eu sabia que eu tinha sido reprovado. Mas eu era o último cara, só tinha ficado eu naquela fase. Então eu já tinha até avisado em casa que eu tinha passado na entrevista, sabe? Então, gente, sou eu, vou ficar desempregado. E essa foi uma das fases mais difíceis da minha vida, porque, lembra da minha avó? Nessa época ela me deu comida. Sabe, ela era muito gentil assim, né? Então ela mandava escondido, sabe, passava, falava, estou fazendo. Mas eu sabia que eu estava dependendo da ajuda da minha família para sobreviver nesse tempo. Eu já tinha tentado uma escola de inglês, 2 professores particulares, e definitivamente parecia que eu não tinha nascido para falar inglês. Aí, o Bill apareceu na minha vida. O Bill foi o meu mentor, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas esse Bill existiu mesmo? É um alter ego? E quando as pessoas perguntam, é um alter ego? Será que eles pensam que eu sou o Clark Kent? E eu vou ter o Superman? Né? Não, o Bill existiu. É esse cara de verdade, essa é a esposa dele, a Peg, Bill e Peg. O Bill esteve aqui no Brasil num final de semana como esse. E ele estava ensinando as pessoas a terem sucesso. E essa era uma época da minha vida que eu estava cansado de estar cansado. Não sei se vocês entendem essa frase. Cansado de estar cansado. Era como se a vida fosse um eterno sofrimento. Um pouquinho de espaço, um pouquinho de férias. E eu tomei uma decisão naquele final de semana. E eu espero que alguns, se não todos vocês tomem essa decisão nesse final de semana. Por isso que é grandioso isso que o Luciano fez. Por isso que essa decisão de colocar vocês aqui, esse final de semana, pode ser o turning point da vida de vocês. Esse aqui pode ser o ponto de virada mesmo. Porque quando eu fui para aquele evento, que eu ouvi falar do Bill, eu tomei uma decisão. O que ele falar, eu vou fazer. O que ele falar, eu vou fazer.
Essa foi a única decisão que eu tomei. Eu não sabia o que ele era, não sabia como ele era, eu não sabia nem que essa era a cara dele. Eu não sabia se ele era alto, se ele era baixo, mas eu sabia que esse cara vinha para o Brasil, ele ia ensinar as pessoas a ter sucesso, e eu ia aprender a fazer sucesso com ele. Eu não sei como eu paguei para estar lá naquele final de semana. E talvez alguns aqui estejam nessa situação. Fizeram milagres para estar aqui. Mas eu estava lá e me dá até medo pensar o quão perto eu fiquei no olhar para as circunstâncias de não estar lá. Porque olhando para as circunstâncias eu não deveria estar lá, não tinha como pagar, a minha vida estava um inferno. Faz sentido aí? Mas eu tomei essa decisão. Você já imaginou se você fizer desse final de semana o final de semana que vai mudar a sua vida? Porque uma das coisas que eu quero dizer assim, olha, eu não vi as palestras de ontem, mas eu sei das pessoas que estiveram aqui, quando a gente olha para um Ivan Quirino, né? Vocês deram muita risada aqui ontem com o Ivan? O Ivan, ele é um dos caras mais geniais que eu conheço. O Ivan, ele é genial. Quando vocês estiveram aqui, o Conrado, uau, não é? É impressionante ver o silêncio que as pessoas fazem quando o Conrado fala, porque a gente sabe que vão vir coisas poderosas de lá da frente, de lá de dentro. Essa é a primeira palestra que eu vejo do Kim. A gente estava junto há algumas semanas atrás, ele estava conduzindo um evento, mas eu fiquei muito impressionado com o Kim. E depois nós tivemos mais uma palestra, mas eu não guardei o nome dele. Desculpe? Fernando. O Fernando falou coisas aqui que são uau. E eu sei que é uau, porque muito do que o Fernando falou aqui faz parte do método que nós utilizamos para ensinar as pessoas a falar inglês. Então eu sei o quão poderoso é o que ele falou aqui. Faz sentido para vocês que se eu não ensinar nada para vocês aqui, nada, vocês têm mais do que suficiente. E se o evento acabasse agora, para vocês irem embora e mudar a vida de vocês para sempre? Mas o Conrado falou, né, que você precisa tomar uma decisão. Essa decisão ninguém pode tomar por você. E naquele final de semana, eu tomei uma decisão de que eu ia fazer aquilo que o Bill falou. Quando o Bill foi embora, ele deixou um conjunto de fitas daquele final de semana, era fita cassete, tá? Você sabe o que é fita cassete? Tipo igual assim a gente ouve no celular, o áudio, só que fita, enfia a caneta lá para adiantar, para voltar. Ele pega a caneta, fica girando assim. Ele deixou um conjunto, eram 9 fitas, 18 horas de treinamento. A maioria das pessoas que estavam lá naquele final de semana ouviu aquilo uma vez, 2. Eu não, eu estava desesperado. Eu ouvi aquelas fitas mais de 100 vezes. Até chegar ao ponto que não era mais eu que falava. Do jeito que o Conrado falou aqui, era a voz do Bill que saía. E mesmo hoje aqui, não sou eu que estou falando com vocês. Quando eu vou buscar aqui alguma coisa que eu tenho, eu falo assim, o que o Bill falaria aqui agora? E me vem, entendeu? Quando eu vejo coisas na minha vida, é o Bill que vem. E às vezes, uma vez uma pessoa, Gilberto, eu queria conhecer você de verdade. Me fala, o que você acha? Não o que o Bill acha, você. E eu digo, você não vai querer saber? Porque quando eu fiz do jeito que eu achava, eu era pobre, falido, não conseguia o suficiente para colocar comida na mesa da minha família. De verdade, eu acho que eu esqueci como eu pensava. Mas quando eu comecei a pensar, quando eu comecei a falar como o Bill, aí o Bill tinha um propósito. Foi aí, ele queria achar águias, tá? Foi aí que eu virei, tá certo, virei uma águia. E o Bill falava que o teste para você ver se uma pessoa é águia ou galinha, você joga para cima. Se voar, é águia. Se cair, é galinha. E de vez em quando você vai encontrar com umas galinhas no meio do caminho, mas você precisa continuar a sua jornada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Fernando falou aqui também, sobre aqui e agora. O Kim falou das pessoas pegarem e colocarem você para baixo. Eu vou falar uma coisa assim, sabe qual é a estratégia? O inimigo natural das águias é o corvo, tá? O corvo é o inimigo natural da águia. Sabe como ela luta contra ele? Ela voa mais alto, e aí ele não consegue alcançar. Eu quero dizer que as coisas vão vir contra vocês, as coisas vêm contra nós, mas a gente precisa tomar uma decisão de que a gente vai voar
acima e além das circunstâncias. O Fernando falou aqui, não deixo aqui agora, o Brasil Urgente, o Jornal Nacional, as notícias, não deixe essas coisas dirigirem a sua vida. Não deixem. Faz sentido aí? Essas coisas vêm, elas contaminam, elas vão lá para aquele lugar inconsciente lá que o Fernando estava falando, e isso passa a ser o nosso drive, passa a ser aquilo que dirige a nossa vida. E isso a gente não pode permitir. Capitão da minha alma, Senhor do meu destino, você tem que ir lá e pegar o controle da sua vida na sua mão. E quando a gente virou águia, aí a mágica aconteceu. Peraí. Deixa eu voltar e contar uma coisinha para vocês. Por que nessa hora eu precisava falar inglês? Quem consegue imaginar? Porque agora, eu ter perdido o emprego, estava tudo bem, mas agora eu precisava falar inglês. Quem imagina por quê? Legal, as fitas eram em inglês, mas tinha tradução. Tudo bem? Então, elas foram, sabe, como se tivesse alguém aqui? Hello, how are you? Como foi você? Então, tudo tinha tradução. Não era por causa das fitas. Opa, alguém falou aqui, não era para arrumar emprego, porque aí o Bill já tinha me contaminado, eu não queria mais ter emprego. Nem tinha, não existia escola de inglês, eu não tinha nem o sonho de ter escola de inglês nessa época. Se você falasse para mim que eu ia ter uma escola de inglês, eu ia rir de você uma semana. Tudo bem? Mas ele falou uma coisa aqui que ele matou a charada. Eu precisava falar com o Bill. Eu precisava seguir esse cara. Eu sabia que se eu seguisse ele, porque, entende? Lá estava, o segredo estava na fita, mas as dúvidas não estavam. Faz sentido? E na hora que eu tivesse dúvida, eu precisava estar perto dele. Agora, tudo tinha dado errado para falar inglês até esse momento. Mas agora eu precisava. Vocês já ouviram falar da expressão desejo ardente? E se vocês não ouviram, vão lá, leiam Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Ele fala da expressão desejo ardente. E uma hora, a tradução disso que o Conrado, que ele bateu aqui no peito, é desejo ardente. Não é um desejo, não é uma vontade, é um desejo ardente, é uma coisa sem a qual você não pode mais viver. E quando esse desejo acontecer de verdade no seu coração, aí o universo vem e conspira a seu favor. Beleza? Para a gente falar de uma maneira mais ecumênica. Agora, se você quiser falar de uma maneira mais religiosa, é Deus puxando o seu saco. Tudo bem? Quando você tem um desejo ardente, Deus vai puxar a sardinha para a sua brasa. E isso vai acontecer. Não importa, se você não impedir isso, isso vai acontecer. E foi nesse ponto que esse livro apareceu na minha mão. Esse livro chama Revolucionando o Aprendizado. E lá ele falava de técnicas que estavam revolucionando o mundo na área da educação. E olha o que estava escrito na página 293. Vê se vocês conseguem ler aí. Fala alto alguém aí. Francês fluente em 8 semanas. Eu estava num ônibus quando eu li isso. Era um ônibus da Cometa, eu estava indo para Bauru. Tinham 6 pessoas no ônibus. Eu sentei lá atrás e o pessoal estava da metade para frente. E se você me conhecer assim, a gente tiver que fazer uma reunião, para pensar eu tenho que andar. É uma característica minha. Se eu tivesse sentado, eu penso pouco. Mas eu andando, e eu andava assim. Até aqui, porque aqui tinha gente, aí eu voltava. Ai, caramba, e se for verdade? Meu primeiro pensamento, e se for verdade? Eu ficava, cara, e se for verdade? Putz, cara, já pensou? Francês fluente em 8 semanas? Francês fluente em 8 semanas? Meu segundo pensamento, se funciona para o francês, funciona para o inglês. E sabe qual foi o meu terceiro pensamento? E se daqui a 8 semanas eu estivesse falando inglês? Foi alguma coisa que o Fernando falou aqui. Aí a imaginação tomou conta. E agora eu não podia mais viver sem aquilo. Faz sentido aí? Gente, eu não vou contar essa parte da história para vocês, mas nós trouxemos esse método para o Brasil. Em outubro de 97, nós fizemos a primeira turma. Em dezembro eu estava falando inglês. E aí a gente abriu a nossa primeira escola. Essa nossa primeira escola foi na Avenida Paulista. Eu sei que os cabras... Como é que aperta aqui para mostrar? Vixe, o que eu fiz aqui?
Ó, nunca mais eu aperto esse botão. Pode ficar tranquilo. Nunca mais. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, tá vendo esse prédio amarelo aqui, ó? Dá para ver aquele prédio? Esse é o prédio aonde nós abrimos a nossa primeira escola. Ali é a Brigadeiro, aqui é a Paulista, né? Quem passar lá em frente, hoje tem uma loja da Hering ali. Tá? Nós começamos ali, a Universidade do Inglês. E aí, gente, eu sei que muita gente está pensando, mas é impossível falar inglês em 8 semanas. Eu sei, vai fazer o quê? Mas, rapidamente, a gente chegou em 5.000 alunos. Quando eu falo 5.000 alunos ali num auditório, tá? Não é que a gente dava aula assim, não, tá? É só para dar ideia de 5.000, tá? Aí depois nós chegamos em 10.000 alunos. Uau! 15.000 alunos. E aí a gente começou a fase que eu chamo de a vida é bela. O que eu quero dizer para vocês? Aí a gente começou. Em fevereiro daquele ano, a gente fez a nossa primeira viagem internacional, sem contar o Paraguai, tá bom? Nós fomos para a Disney, a gente alugou uma casa, vivemos como um americano por 10 dias, 14 dias, eu não lembro ao certo. Fomos no supermercado, a gente estava testando o nosso inglês. Em abril daquele ano, terminei o curso em dezembro, isso aqui é fevereiro, e ali na Inglaterra em abril, porque a gente já tinha mais ou menos uns 200 alunos falando inglês aqui no Brasil. Aí a gente foi para a Inglaterra e assinamos o contrato e trouxemos o método oficialmente para o Brasil. Então eu falo que essa é a fase que o meu inglês estava aprovado, né? Lá na Inglaterra. Aí depois também fomos para Nova York. Vou falar uma coisa, essa é a parte das viagens, tá? Foi demais. Aí a culpa das viagens é dela. Aquela mulher ali, ela gosta de viajar, que é uma coisa que vocês não acreditam. Aí depois, carros. Aí é coisa dos rapazes, né? Eu tive aqueles carros ali. A gente teve uma Gran Caravan. Esse modelo é um pouquinho acima da que a gente teve. A Cherokee não era essa, era mais velha. E a Mercedes era exatamente esse modelo, só que era preta. Uau! Uau! A vida é bela, não é? Entendeu? Então, uau! Aí, casa. Eu não nasci em São Caetano. Já ouviram falar de São Caetano do Sul? Maior IDH do Brasil, tal. Eu não nasci lá, mas eu escolhi morar lá. E a gente foi e comprou uma casa no melhor bairro da cidade, uma das melhores casas do bairro. Tudo bem? E a vida continua bela. E, gente, essa era a nossa propaganda. A nossa propaganda era faixa de rua. Você sabe o que é faixa? Você põe lá na rua. Para os mais jovens, a faixa era igual o link patrocinado do Google. Faz sentido assim? Tá? Você põe lá, as pessoas clicam, tudo bem? Esse aqui era o nosso link patrocinado. Gente, era a coisa que mais funcionava no mundo. No mundo era a faixa. Você colocava a faixa e fazia um anúncio na Folha. A faixa dava melhor. Você fazia a faixa no Estadão, faixa e Veja. Nada, nada, nada. A proporção era assim, 5.000 ligações. Eu não estou exagerando o número. 5.000 ligações vinham da faixa e 1.000 vinha de todo o resto. Folha, Estadão, Veja. Faz sentido aí a diferença? E aí, gente? Vão existir determinados momentos na sua vida que, por isso que é bom você estar aqui buscando por conhecimento, porque você vai precisar dele. Aí, vocês sabem quem é essa senhora? Conhece essa mulher? Eu não posso dizer aqui como nós nos referimos a essa mulher em casa, assim, né? A gente, publicamente, a gente não faz isso. A gente pode, mas a gente poderia ser processado e preso, entendeu? Então, a gente não fala, a gente só fala isso entre nós. Não é pessoal, assim, não tem nada a ver com o governo dela, com o partido dela, com o fato dela ter trocado um marido brasileiro com um marido argentino. Nada a ver, nada disso, entendeu? A gente não gosta dela pessoalmente. Por quê? Ela pode ter feito tudo errado no governo dela, tudo. Mas uma coisa, essa mulher acertou. Ela tirou as faixas. Ela que começou com essa ideia de cidade limpa, sabe? Ela que começou com essa ideia. E nas faixas essa mulher acertou. E aí vocês lembram das viagens? Lembram dos carros? Assim, foi do dia para a noite, assim, perdemos tudo, mas não foi só isso. A gente ficou devendo mais de R$1 milhão. E essa é a hora que eu vejo algumas pessoas fazerem assim. Eu sei, eu concordo, R$1 milhão é dinheiro para você ganhar numa vida, não para ficar devendo, tá? Mas é o que é. Essa era a nossa parte da nossa jornada. E aí, eu vou falar assim de algumas coisas
O Conrado estava falando aqui, né, mas ele fala assim, sabe essa coisa de bater no teto, né? Sabe, você pega, você está bem, bate no teto e cai de novo. Ele estava falando dos elásticos, não estava? É que o Conrado, ele é mais, né, sofisticado e tal. Vocês entendem, né? O Conrado estudou no ITA. Né? Ele estudou no ITA. Eu não terminei a faculdade, gente. É o que tem, tá? E aí, eu chamo sabe essa fase do elástico que o Conrado fala? Eu chamo de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Putz, essa era a fase do tô bem pobre. Aliás, essa é uma fase assim, ó. Eu encontrava um mendigo na rua e eu falava, cara, como esse cara é feliz, porque ele é 1 milhão mais rico que eu. Não sei se você está entendendo, né? E eu vou falar para vocês qual era o meu sentimento nessa época. E, cara, eu vou falar assim, de verdade, o meu sentimento nessa época era que eu era a Cinderela. Eu fui convidado para o baile dos ricos, deu meia-noite, eu virei uma abóbora. Tudo bem? Esse era o sentimento que eu tinha. Eu tinha ido para um lugar, sei lá, eu dei sorte de chegar lá, entendeu? Mas não era um lugar que me pertencia. E aí eu vou falar para vocês quem eu virei. Eu virei o hard. E quando eu falo para vocês que eu virei o hard mesmo. Não se você estivesse perto. Ela via. Mas se você chegasse perto, eu sempre tinha um sorriso para você. Mas assim que você virava, eu fazia assim, ó. Ai. E esse ai não é força de expressão. Não era um ai de faz de conta. Eu fazia ai. Se você virasse uma mosquinha e você ficasse por ali, você ouvia eu fazendo assim, ó. Ai. 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 Isso virou um círculo vicioso, sabe? Esse ai. Ai. Porque eu só pensava nesse 1 milhão, só pensava em como a vida era injusta. Eu virei o hard mesmo, ó vida, ó céu, ó azar. E foi aí que eu tive uma ideia brilhante. Mas eu ainda não estava pronto para essa ideia brilhante. E eu espero que vocês não deixem a vida de vocês chegar nesse ponto, tudo bem? Porque sempre pode piorar se de um lado você tiver um sonho. Olha o que eu vou falar para vocês aqui. Isso é importante e é grave. Se você tiver um sonho, e a razão pela qual você está aqui é porque você tem um sonho, estou certo? Se você não fizer nada, coisas ruins vão acontecer. Estou fazendo sentido para você? E essas coisas ruins vão acontecer para empurrar você para o seu sonho. E no meu caso, o que aconteceu na nossa vida foi que apareceu uma vaca. Eu vou explicar. Essa vaca era uma amiga da minha mulher. Eu vou explicar. Ela não achava certo alguém que devesse 1 milhão ter uma casa como que a gente tinha. A gente não perdeu a casa. E ela, de alguma forma, ela queria conectar os nossos credores à casa. Tudo bem? Ela não ia ganhar nada com isso. E se vocês me perguntarem, mas Gilberto, por que ela ia fazer isso? Porque ela era uma vaca, entendeu? Então, às vezes, né, eu faço essa palestra e o pessoal da área de terapia fala, não, Gilberto, você precisa pôr amor no seu coração, perdoa essa mulher. Gente, eu não lembro o nome dela. Se ela estiver aqui assistindo a palestra, talvez ela nem saiba que é ela. Entendeu? Mas se ela tiver, ela vai saber. Mas, enfim, então, gente, isso aqui só está na minha história, mas eu não tenho raiva dela, entendeu? Até eu tenho que agradecer a vaca, porque aí foi quando eu tomei a decisão de fazer pela segunda vez aquilo que eu tinha feito da primeira vez. Eu não sei porque eu demorei tanto, mas é a minha verdade. Eu fiz pela segunda vez aquilo que o Bill me ensinou. E é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui. Esse é o meu how to do para vocês, tá? Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu voltei a sonhar. E como eu sei que eu voltei a sonhar? Porque você sabe que você não está sonhando quando você olha para a sua vida, em algum lugar dentro de você, você acha que os seus melhores dias ficaram para trás. Faz sentido o que eu estou falando? Se você acha que os seus melhores dias ficaram para trás, você não é um sonhador. O sonhador, ele olha, por isso que a minha frase é, the best is yet to come.
O melhor ainda está por vir. Por quê? Porque é um sonhador. E, gente, sonhar não é sonhar de devaneio. Sonhar é sério. Sonhar é sonhar nos detalhes. Sonhar é ter meta. Sonhar é fazer imaginharia. Fernando falou com outro nome disso. Eu quero perguntar para você do seu sonho e você me dá detalhes do seu sonho. Cores, datas, planejamento. Faz sentido? Isso é um sonho de verdade. Não é devaneio. Eu vou ser o maior cara do marketing digital do Brasil. E aí eu ligo para você amanhã às 10, você está dormindo. Não, isso não é colocar ação por trás das suas palavras. Faz sentido aí? Próxima coisa, depois de sonhar. Então, sonhar é o primeiro passo. E foi aí que os ais começaram a diminuir. Tudo bem? Eles não pararam ainda, mas eles começaram a diminuir. Buscar por conhecimento. Conrado falou disso. Seus livros vão ser os seus melhores amigos. E eu quero acrescentar uma coisa ao que o Conrado falou. Gente, nós vivemos numa era, e eu chamo isso de a era da informação. Na era da informação, o bem mais valioso que nós temos é conhecimento. Só que não é qualquer conhecimento. Conrado disse que o conhecimento está espalhado, aí tem conhecimento demais por tudo quanto é lugar. O conhecimento que você precisa é o conhecimento que vai levar você para mais perto dos seus sonhos. Isso faz sentido para você? Você precisa descartar conhecimento, senão isso vai virar uma âncora no seu pé e não asas que vão te levar onde você quer chegar. Cuidado com isso. Conhecimento só vale, a regra do conhecimento é o seguinte, ele tem que valer mais do que ouro, prata ou pedras preciosas. Então, se você está com conhecimento dentro de você e ele não vale nada, é informação, não serve para nada. Tudo bem? Porque temos informação suficiente, mais do que suficiente no mundo, mas o que a gente precisa é de conhecimento, e conhecimento tem valor. Tudo bem? Aliás, a maior riqueza do mundo hoje não é dinheiro. Essa é a verdadeira democratização do mundo. A verdadeira riqueza do mundo hoje é conhecimento. Próxima coisa, associação. Eu aprendi uma coisa, quem anda com quem está gripado, vai ficar gripado. Quem anda com quem está fazendo sucesso, vai fazer sucesso. Eu não posso enfatizar o que o Bill significou na minha vida. Se eu não tivesse feito associação com o Bill, eu não sei onde eu estaria hoje. O lugar onde nós mais investimos na nossa vida é em educação. Eu faço parte de masterminds aqui no Brasil, fiz masterminds lá nos Estados Unidos. Eu faço assim, olha, o conhecimento que está instalado aqui, ele libertaria qualquer pessoa aqui facilmente. Mas às vezes a gente precisa de alguém que orquestre esse conhecimento para nós. É por isso que eu faço parte de mastermind. Não é porque eu gosto de passear, gosto de fazer farra, eu preciso desse conhecimento orquestrado. Eu preciso de alguém que tenha um olhar de fora e ajuste o meu navio. A associação tem 2 pontos, e o Conrado também falou disso. Associação significa que você recebe ajuda de alguém que está onde você quer estar, tudo bem? Não faça associação com teóricos. Vocês entendem o que é teórico? Tem cara que é o teórico do sucesso. A vida dele é um fracasso, nada que ele faz dá certo. Por exemplo, você quer montar um negócio, você vai se aconselhar com um cara que faliu 5 vezes? E tem gente que vai. E sabe qual é a lógica por trás desse pensamento? Ele sabe tudo que a gente não deve fazer. E eu vou dizer para você, eu aprendi isso com o Bill. Toma nota de tudo que ele te falar. Aplica na sua vida e você vai falir. Tudo bem? Aquela sua amiga que já se divorciou 5 vezes. Aí ela sabe tudo que não deve fazer de errado num casamento. Toma nota, vai lá, aplica na sua vida e você vai se divorciar. Faz sentido? Porque cada um só dá o que tem. Então, olha para a pessoa, olha para o todo, vê se é aquilo que você quer. E se você quiser, faça o que for necessário para estar com aquela pessoa. Isso faz sentido para vocês? A outra parte da associação é aquilo que o Conrado falou. Não esqueça disso, de ajudar outras pessoas que estão aonde você quer estar. Elas não estão abaixo de você. Né? O Bill falava uma coisa, se você quer ver gente abaixo de você, sabe o que você faz? Vai no cemitério e fica correndo lá. Entendeu? Lá você vai ver gente abaixo de você.
aqui, eu vou falar, e os grandes caras do marketing digital agem assim. A forma como eu trato cada um de vocês quando eu encontro e posso, salvo se eu vou perder um avião, alguma coisa, e eu paro com cada um de vocês, é porque eu não me sinto melhor que você. Não me sinto. E hoje você pode estar sentado aqui, e amanhã você vai estar aqui, e eu vou estar aprendendo com você. Então eu não tenho esse negócio de um pouquinho mais empinado, né? Mas ao contrário, eu quero que muitos de vocês alcancem essa coisa chamada sucesso, porque nós queremos aprender com vocês. E isso faz parte de você começar a dar um pouco do que você tem para as pessoas que precisam, que me leva ao próximo ponto, que é a plantação. Tá? E a plantação também tem um segredo. As pessoas, às vezes, elas se enganam na plantação, especialmente nós no Brasil, porque a gente tem um coração bom, né? Então, às vezes, a gente se engana em alguns lugares, quando a gente vai fazer a plantação. A gente quer ajudar as pessoas de todas as formas. Então, e eu vou dizer para você, você precisa plantar daquilo que você quer colher. Por que eu ajudo jovens de escola pública a falar inglês? Porque eles são a plantação que eu quero que vocês escolham. Gilberto, mas você não ajuda a Santa Casa de Misericórdia, que está passando por dificuldades? Eu me compadeço disso. Se estiver dentro do meu orçamento, eu posso mandar uma doação para lá, mas essa não é a minha plantação. Eu não espero colheita daí. Quando eu ajudo jovens de escola pública, eu espero colheita. Faz sentido aí? Eu conheci uma mulher, e nós conhecemos essa mulher pessoalmente, ela foi diagnosticada com câncer terminal. Ela tinha 6 semanas de vida. Sabe o que ela foi fazer a partir desse diagnóstico? Mandaram ela para casa para ela morrer, para morrer com mais dignidade. Ela nem ficou no hospital. Sabe o que ela fez nessas 6 semanas? Desculpa, fala. Não, ela não foi estudar inglês, não. Até porque ela era americana, ela falava inglês. Mas ela fez nessas 6 semanas, ela foi plantar na vida de outras pessoas que tinham problemas de saúde. Tinha alguém com dor de cabeça? Ela ia lá ajudar essa pessoa, orava por essa pessoa. Ela ia nos hospitais falando de uma palavra de esperança para as pessoas que estavam internadas. Mas quem precisava mais? Era ela. E às vezes a gente assume a posição de vítima, onde a gente acha que as outras pessoas que têm mais do que nós, ou que estão passando por um momento melhor que nosso, elas têm obrigação de nos ensinar. Não essa mulher. Sabe o que ela fez com a vida dela? Ela foi lá ajudar outras pessoas. Por quê? Porque não tinha nada a ver com o que as outras pessoas tinham. Sabe o que tinha a ver? Com o que ela precisava colher. Ela precisava colher saúde. Então o que ela precisava fazer? Plantar saúde. 6 semanas passaram, ela não morreu. 7 semanas, 8 semanas ela começou a falar inglês. Não, é brincadeira. Mas não foi rápido assim, mas no dia a dia ela melhorou. Hoje, 33 anos, 34 anos depois desse diagnóstico, há 1 ou 2 anos, ela enterrou o médico que fez o diagnóstico dela. Entendeu? E eu falo, a história dela, nós conhecemos ela pessoalmente, né? Ela é desse tamanhinho, ela tem problema numa perna assim, né? A história dela me inspira a pensar nesse processo de plantação. Sabe, a gente tem que plantar. Olha para aquilo que você precisa colher e é isso que você vai plantar. Tudo bem? E é legal porque aí você começa a procurar pessoas que precisam da sua plantação. E o mundo não fica mais legal assim? O mundo fica muito legal se você sair em busca da sua plantação. E por último, o poder da palavra. Aquilo foi o que o Bill mais falou sobre o poder da palavra naquele final de semana. Eu não tenho tempo de falar mais sobre isso hoje, mas aquele foi um final de semana que mudou a minha vida por causa do poder da palavra. Eu não sabia que a palavra tinha esse poder, mas o Bill, ele chegou e ele falou um exercício que eu posso chegar e falar para vocês fazerem também. Se você tiver uma Bíblia em casa, e não importa se ela é católica, se é uma Bíblia protestante, você pode chegar lá e olhar, tudo bem? E se você não tiver nenhuma Bíblia, hoje a internet faz você colocar lá na primeira página da Bíblia. E para aqueles que já leram, ali nas primeiras linhas, está escrito assim, e disse Deus. O que ele falou? Haja luz, ou faça-se a luz. O que aconteceu em seguida? Houve a luz. Então, ele falou
haja a luz e aconteceu, a luz aconteceu. Então o que ele usou? Onde estava o poder dele? Na palavra. Na mesma página, um pouquinho mais para baixo, ele fala da gente. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se o poder da palavra, se o poder de Deus está na palavra, onde está o nosso poder? Na palavra também. Aí o Bill fez uma afirmação. Ele fez uma afirmação. E olha só, eu vou fazer do jeito que ele fez. Cada pessoa que está aqui vive no nível do que disser a sua boca. Olha para a sua vida, aonde ela está. Se você está feliz, celebra, porque sua boca te trouxe até aqui. E se você não está feliz, você já sabe, a primeira coisa que você tem que mudar é o que vai sair daí a partir desse final de semana. Faz sentido aí para vocês? Eu conheci o Bill no final de semana de 18, 19 e 20 de novembro, 18, 19 e 20 de novembro de 1994. De lá para cá, eu converso com uma pessoa 5 minutos, e eu quero ver, eu fico prestando atenção no que sai da boca dela. E até hoje, eu não encontrei uma pessoa que vive diferente do que fala. No dia que eu encontrar, eu não preciso mais acreditar em Deus. Faz sentido aí? Porque essa é a minha tese. Se eu encontrar uma pessoa que fala uma coisa e vive outra, aí, então isso quebra a tese. Uma pessoa, uma única, quebra toda a tese. E até hoje eu não achei. Vocês entendem o quanto isso é grave? Quanto isso é importante? Você perguntar, e aí, Gilberto, como é que você faz? Eu tenho as minhas palavras de poder. Eu declaro essas palavras todos os dias. Em momentos mais sérios, eu declaro 3 vezes por dia. Faz sentido? Eu decorei as minhas. Mas eu trouxe aqui algumas, está aqui, e eu vou compartilhar com vocês aquelas que eu posso tornar pública, tá bem? E eu sei que o Luciano, ele preparou para dar para vocês essa lista de presente. Então não se preocupem em anotar. Mas se você quiser fazer parte dessa viagem, se você quiser, repita aqui comigo, tá bem? Quando a gente fala, não é para os outros ouvirem, é para a gente ouvir. Mas falar não é pensar. O poder está na palavra e não no pensamento. Continuamos juntos? Então, eu tenho a minha lista. Eu tenho 30 declarações de ser, coisas que eu quero ser, e 30 declarações de ter, de coisas que eu quero ter. Tá bem? Então, eu sei que para eu ter aquelas coisas, eu tenho que ser essa pessoa. Continua fazendo sentido? E aqui, as que eu separei aqui para vocês, são declarações de ser. Tá bem? Se vocês quiserem repetir comigo, não precisa gritar, é só falar. Eu sou forte. Eu sou saudável. Eu estou em forma. Pô, aqui já estamos com o primeiro problema, né? Como é que eu falo que eu estou em forma se eu não estou em forma? E aqui está o segredo. Eu falo que não é como se já fosse. E eu não deixo nada mudar essa palavra. Continuo junto? Eu estou em forma. As circunstâncias vão tentar dizer para você que não. Mas você fala. E é aí que você fica durão. É aí que você fala mesmo. Beleza? Eu estou no meu peso ideal. Eu estou cheio de energia. Eu tenho paixão. Eu sou talentoso. Eu sou corajoso. Eu sou valioso. Eu sou confiante. Eu sou alegre. Olha essa, eu sou amado. Gente, não é de estranhar. Eu entro nos lugares, as pessoas chegam e falam assim para mim, Gilberto, eu gosto de você de graça, cara. Eu falo, eu sei, eu falo isso e você vem aqui. Faz sentido aí? As moças que querem encontrar um rapaz, sabe o que você tem que falar? Eu sou amada. Aí eles se apaixonam por você e você nem sabe o que aconteceu. Aí vai lá e escolhe o melhor, né? Não vai pegar o primeiro que aparecer. Entendeu? Faz que nem ela. Eu sou magnético. Essa para nós empreendedores não é boa? Eu sou magnético. Eu sou feliz. Essa aqui é boa. Eu sou um com o meu mentor. Na prática, o que significa isso?
que vocês não vão ver o Gilberto falando, vocês vão ver o Bill falando. Eu sou um com ele. Você falar com ele, agora não pode mais, que ele está no céu, tudo bem? Você falar com ele ou falar comigo é a mesma coisa, porque eu sou um com ele. Faz sentido aí? É nessa hora que, desculpa, eu sou consistente e perseverante. Consistência e persistência, é isso que leva ao sucesso, ok? Eu sou íntegro. Íntegro é, eu faço o que eu falo e falo o que eu faço. Essa aqui é ótima. Eu tenho uma vida longa, plena e abundante. Gente, às vezes eu estou conversando com vocês, você chega e fala assim, se eu viver até os 80 anos, tá bom. Que conversa é essa aí? Por que a gente não coloca uma meta aí de 120 anos? 150 anos. Um médico já falou, já nasceu no mundo a pessoa que vai viver até os 150. Ela já nasceu. Um médico falou isso. E às vezes é você. Beleza? E why not? Por que não? Às vezes as pessoas acham, meu pai morreu com 80 e ele morreu sofrendo, então eu com 70 tá bom. Você não está nem colocando milagre aí nas contas, o avanço da medicina, que você vai fazer diferente. Então, eu tenho uma vida longa, plena e abundante. Combinado? Eu sou próspero. Eu sou sonhador. Eu sou generoso. Quem é pai aqui? Pai ou mãe, né? São pais aqui. Vocês que levantaram a mão, presta atenção nessa aqui, ó. Eu sou pai de filhos poderosos na terra. Gente, isso aqui é muito importante. Você tem que tratar os seus filhos dessa forma. Você tem que brigar com eles. Você não pode olhar para a circunstância. Tem gente que o filho comete um erro, pequeno ou grande, não importa. Já vem com o discurso. Você nunca vai ser nada na vida. Olha o que eu fiz, olha. Nunca essas palavras saíram da minha boca em relação aos meus filhos. Eles são criados para serem top das galáxias. Eles são criados para voar como águia. Não importa os erros que eles cometam. Eu brigo com eles a favor deles. O Bill chamava isso de lutar com amor. Eu não luto para ferir. O que você está pensando? Você está sendo criado para ser o top das montanhas. Você não pode fazer isso. O mundo espera coisas boas de você. E aqui eu estou sendo legal, tá? Porque quando eu estou bravo mesmo, mas eu não brigo contra, eu brigo a favor. Uma pessoa com o seu potencial, uma pessoa com a sua capacidade, e eu presto atenção nele. Eu não falo por falar. Quando eu falo do seu potencial, eu falo da sua capacidade, eu trago exemplos. Lembra aquele dia que você fez isso? Lembra aquele dia que você fez aquilo? E eu estou bravo, de verdade, eu estou indignado, mas eu estou brigando a favor, não contra. Isso faz sentido para você? Mesmo quando eu estou brigando com os meus filhos, eu estou usando o poder da palavra. Mesmo se eu estou brigando com o meu colaborador, eu estou usando o poder da palavra. Nunca colocando eles para baixo, mas usando o poder, a autoridade que eu tenho sobre os meus filhos, a autoridade que eu tenho sobre meus colaboradores, usando o poder da palavra para tirar o melhor de dentro deles. Isso faz sentido aí para vocês? Nunca vai sair da minha boca, você nunca vai ser nada na vida. Eu prefiro cortar a minha língua. Faz sentido? E eu espero que você também. Especialmente quando você estiver falando com os seus filhos. Eu sei que às vezes parece que é impossível falar isso, entendeu? E é aí que você precisa da fé. Eu tenho um legado que vai inspirar as futuras gerações. Eu tenho um propósito na vida. Eu tenho uma saúde perfeita. Eu sou bem-sucedido. Gente, e foi aí, a partir desse ponto, que nós lançamos a escola de inglês pela internet, e aí a nossa história mudou completamente, né? Já contei isso para vocês. Nós temos a marca hoje de 40 mil alunos, e o estádio do Corinthians que vocês veem ali de fundo, não é nada pessoal. O fato de eu ser corintiano é só uma coincidência, tá? Mas é um lugar que eu estava lá, eu falei, caraca, os alunos da Universidade de Inglês cabem aqui, tudo bem? O Instituto Irene Vieira, ele continua ajudando jovens de escola pública, e eu quero dar um exemplo para vocês dessa moça, a Keila. A Keila chegou a morar em comunidade, vocês entendem? Comunidade, favela, essas coisas, né? Ela foi uma jovem de escola pública, ela já era brilhante.
E eu quero dizer uma coisa, né? Se você for brilhante, e o que eu chamo de ser brilhante? É alguém que faz o que o Conrado falou, de ser corajoso, de trabalhar todos os dias pelos próximos 40 anos, sabe, todo dia. Essa é a verdadeira coragem. Então, a Keila era essa pessoa como jovem. Ela só não tinha oportunidade, porque o ambiente ao redor dela dizia que ela não podia, dizia que ela não ia conseguir. E sabe o que nós fizemos? Nós fomos lá e ensinamos ela a falar inglês. E quando você fala inglês aqui no Brasil, como só 5% da população fala inglês, as pessoas começam a acusar você de ser inteligente. É uma acusação. Ah, ele não vale, ele é inteligente. Ele não vale, ele é inteligente. Entendeu? E foi isso que aconteceu com ela. E aí, uma hora, adivinha o que aconteceu? Ela se achou. Ela acreditou. E quando ela acreditou, a favela saiu de dentro dela. E foi só uma questão de tempo, até ela sair de dentro da favela. Essa foto, dá para ver, porque ela está lá em Paris, ela não foi lá fazer o curso do Luciano, mas ela está lá em Paris, e ela, nessa viagem, ela foi para Roma, Veneza, Barcelona, Madrid. Felizmente eu conheço esses lugares, não preciso ficar com inveja dela, né? Mas meus filhos não conhecem, entendeu? Meus filhos não conhecem. Faz sentido aí para vocês? Eu falo que o inglês é o pó de perlim-pim-pim. Aí a gente tem aqui, ó, todas essas pessoas que eu estou falando aqui, elas já eram boas. Todas elas eram boas. Mas na hora que elas aprenderam a falar inglês, bum! Elas explodiram. Talvez alguns de vocês conheçam o Rodrigo Cardoso, o Natanael, que eu conheci também naquele evento do Conrado. E o Denis, que está ali atrás. O Denis morava aqui no Sul, não, mora aqui no Sul ainda, e ele foi um dos mais dedicados alunos da Universidade do Inglês, e falar inglês mudou a vida dele para sempre. Vocês entendem? Ele já era bom. Tudo que a gente fez, a gente colocou o pó de pirlim-pim-pim. Né? E quando a Sininho joga o pó de pirlim-pim-pim, aí eles começaram a voar. Faz sentido? Lembra da casa? Nós não perdemos a casa. E a gente ainda fez um make-up. Sabe por que a gente deu essa repaginada na casa? Sabe por quê? A vaca passa aí na frente. Entendeu? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando um ladrão de sonhos, passar pela sua vida, quando alguém tentar te colocar para baixo, sabe o que você tem que fazer? Essa é a hora de você ficar durão. E o Bill fala que a vitória sobre o ladrão de sonhos, ela tem que ser celebrada. E sabe como é que você celebra? Não é indo contra ele. Vai lá e voa mais alto, vai lá e faz sucesso. Combinado? E quando fizer sucesso, volta lá e esfrega na cara. Tudo bem? Eu não lembro o nome dela, mas ela passa aí todo dia, não é legal? Essa é a minha razão. Quando as coisas estão difíceis, né? É neles que eu penso, é eles que me inspiram, é eles que me fazem continuar em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. E eu quero terminar aqui com uma história. Opa, estava aqui mesmo. Eu quero terminar com uma história. Eu gosto de terminar e fazer um convite para vocês. É isso aí. Só para vocês saberem, nós estamos fazendo 20 anos, esse ano, dia 15 de abril, a Universidade do Inglês completou 20 anos. E as pessoas perguntam, mas Gilberto, é possível ensinar alguém a falar inglês em 8 semanas? Eu falo, faz 20 anos que a gente está respondendo essa pergunta. Tudo bem? Então, e eu quero terminar essa nossa apresentação com essa história. É uma história que alguns conhecem, é uma história, até onde a gente sabe, é uma história real. E chama as 3 cartas do TED. Só para vocês situarem, né, para vocês contextualizarem, nos Estados Unidos, as aulas não são como aqui no Brasil, que vão de janeiro a dezembro, né? Nos Estados Unidos, as aulas começam em setembro. Aí elas terminam em maio, e lá eles têm aqueles 3 meses de férias, tá? Então, se você assiste filme, por que os americanos arrumam emprego nas férias? Porque eles ficam 3 meses, são as grandes férias de verão. Tem um período aqui que você vai ver entre o Natal e o Ano Novo, e aí você vai ver que ali é só um recesso, tá? Então não é que ali foi férias, como a gente está acostumado aqui no Brasil. Mas vamos lá. A carta do TED chegou hoje, e agora que eu já li, vou colocar no meu baú de cedro, junto com as outras coisas que são importantes na minha vida. Eu gostaria que você fosse a primeira pessoa a saber que eu sorri, e à medida em que fui lendo, o meu coração se encheu de um orgulho que eu não tinha o direito de sentir. Eu já não vi o TED desde quando ele foi meu aluno na 5ª série. Isso foi logo no início da minha carreira. Eu só estava dando aula há uns 2 anos. Desde o primeiro momento que ele entrou na sala de aula, eu já não gostei dele. Você sabe que os professores não devem não gostar de nenhuma criança, mas por alguma razão eu não gostava dele. Os professores são humanos e é da natureza humana gostar dos mais bonitinhos e mais inteligentes.
Não importa se eles tenham 10 ou 25 anos de idade. Eu achei que seria capaz de lidar com os meus sentimentos, até que o Ted entrou na minha vida. Ele era sujo, não ocasionalmente, mas o tempo todo. E como o cabelo já estava crescido em cima da orelha, ele sempre tinha que tirar o cabelo dos olhos quando ia escrever alguma lição. E isso era muito antes de ser moda ter o cabelo um pouco mais comprido. Depois ele tinha um odor peculiar, que eu nunca consegui descobrir o que era. E esses tipos de defeitos físicos eram muitos. Além disso, intelectualmente, deixava muito a desejar. No final da primeira semana, eu já sabia que ele estava muito atrás dos outros alunos, completamente sem esperança. Mas ele não só estava atrás, como ele era bem devagar, e eu comecei a me afastar dele. Qualquer professor poderia dizer para você que é mais fácil canalizar a sua energia, o seu trabalho para uma criança brilhante. Por que colocar esforço numa criança que é devagar? A maioria dos professores faz isso, mas eu não iria admitir que eu também era assim. Porém, de fato, eu me concentrei nos meus melhores alunos e deixei os outros um pouco para lá. Com vergonha, eu admito que eu até tinha prazer em marcar os trabalhos do Ted com caneta vermelha. Eu até escrevia nos trabalhos dele com mais força para ficar mais vermelho. Apesar de não ridicularizar o menino, a minha atitude era óbvia. Eu não gostava dele, mas não sabia o porquê. Eu não fazia nada para me sentir diferente. Os dias e os meses se passaram e eu continuava lá, contente, marcando com caneta vermelha os trabalhos do Ted. Assim chegou o Natal, e eu sabia que o Ted não queria se recuperar na escola, passar para a 6ª série. Para justificar a mim mesma, eu fui até os arquivos dele e vi que ele teve notas baixas todos os anos, mas nunca foi reprovado. Eu não sei como ele conseguiu. Mas eu deixei essas coisas para lá, comecei a ler os arquivos. Primeiro ano, o Ted promete pelo seu trabalho e atitude, tem uma situação difícil, ele é pobre em casa. Segundo ano, o Ted poderia ir melhor, mas a mãe está com uma doença terminal, ele não tem muita ajuda em casa. Terceiro ano, o Ted é um menino muito agradável, mas muito devagar. A mãe morreu no ano passado. Quarto ano, muito devagar. O pai não mostra nenhum interesse. Aí eu pensei, bom, eles sempre fizeram com que ele sempre passasse de ano, mas comigo isso não vai acontecer. Então, nos últimos dias, antes do Natal, todas as crianças trouxeram presentes para mim e colocaram embaixo de uma arvorezinha decorada com colar de pipocas. Os professores sempre ganham muitos presentes na época do Natal, e os meus realmente pareciam ser os maiores e os mais bonitos. O presente dele não foi o último que eu peguei. Na verdade, estava no meio da pilha, embrulhado num papel marrom e todo grudado com durex. Então, o grupo ficou completamente silencioso e pela primeira vez eu me senti embaraçada, porque todos estavam olhando para ver como eu iria abrir o presente dele. À medida que eu tirei o durex, 2 itens caíram na minha mesa. Um bracelete velho, imitando diamante, com várias pedras faltando, e um vidrinho meio vazio de um perfume barato. Eu podia ouvir o sussurro das outras crianças, mas eu não tinha certeza se eu podia olhar para o Ted. Aí então eu falei, mas não é lindo esse bracelete, Ted? Você poderia me ajudar a colocar no meu pulso? E ele então timidamente me ajudou, e eu mostrei o meu braço para que todos pudessem ver. Então eu abri a colônia, coloquei um pouquinho atrás das minhas orelhas, e as meninas fizeram fila para que eu colocasse atrás das orelhas delas também. Depois nós tomamos refrescos, comemos os docinhos, e as crianças começaram a ir embora dizendo, até o ano que vem, Feliz Natal. E o Ted ficou na carteira dele. Quando todos saíram, ele veio até mim e disse, você tem o cheiro da minha mãe, e o bracelete dela também ficou muito bonito em você, e eu gostei que você gostou. Ele então saiu depressa, e eu tranquei a porta, sentei na minha mesa e chorei. E eu resolvi dar ao Ted tudo que não havia dado antes, ser uma professora que realmente se importava com ele. Depois dos feriados de Natal, comecei a trabalhar com o Ted todas as tardes. No começo foi muito difícil, mas ele alcançou toda a classe, aumentando gradualmente de nota. Ele não precisou repetir a 6ª série. Aliás, as médias dele ficaram entre as melhores da classe. Apesar de saber que eu estava me mudando para outro estado no final do ano letivo, eu já não estava preocupada com o Ted. Ele atingiu um nível onde eu sabia que ele poderia andar sozinho. Ele já estava tirando resultados do seu primeiro sucesso. E eu lhe disse, lembre-se, sucesso constrói sucesso. Eu só tive notícias do Ted 7 anos depois, quando a primeira carta dele apareceu na minha casa. Querida professora, eu só queria que a senhora soubesse que eu estou me formando no mês que vem, em 2º lugar da classe. Então, eu mandei para ele um bilhete de felicitações e um estojo com caneta e lapiseira. 7 anos depois chegou a 2ª carta.
Querida professora, eu só queria que a senhora fosse a primeira a saber que eu vou me formar como o primeiro aluno da classe. A universidade não foi fácil, mas eu gostei. Eu então mandei para ele uma abotoadura, um par de abotoaduras e me senti tão orgulhosa que podia até explodir. Hoje chegou a terceira carta. Querida Miss Thompson, eu queria que a senhora fosse a primeira a saber que a partir de hoje eu sou o Dr. Teodoro J. Slater, médico. Não é legal? Eu vou me casar no dia 7 de julho e gostaria que a senhora viesse no meu casamento e sentasse no lugar da minha mãe. O meu pai morreu no ano passado e a senhora é a minha única família. Querido Ted, parabéns. Você chegou lá e foi pelos seus próprios esforços. Apesar daqueles como eu, e não por causa de nós, esse dia chegou para você. Deus te abençoe, eu vou estar no seu casamento. Que nós possamos viver a nossa vida de uma forma que a gente impacte pelo menos um TED. Eu quero deixar uma contribuição para vocês aqui. Nós estamos lançando agora um curso de fluência do dia a dia. Tá? Eu acho que a gente precisa mudar esse estado de coisas e a gente vai oferecer isso gratuitamente para o Brasil todo. E vocês vão ser um dos primeiros a acessarem esse programa, tá bem? O que a gente vai ensinar para vocês são 300 palavras de vocabulário, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a nossa tecnologia. A gente acha que o Brasil merece falar inglês e esse vai ser um tremendo primeiro passo para vocês. E eu gostei daquilo que o Kim falou. Eu vou aceitar a sugestão do Kim. Como é que é, Kim? Tirem o celular. Como é que é, Kim? Mão direita? Dinâmica. Vamos lá, gente. É o Kim que está falando, não sou eu, não. Pega o celular. Pega o celularzinho, isso, aquele Nokia, bacana. Bota em foto. Ô, Jorge, você não está fazendo por quê, Jorge? Tá bom. Aponta para lá. E agora, para fechar a dinâmica, o quê? Tira aquela fotinha. Pá. Muito bom, gostei. Olha só, a gente vem nos lugares e aprende as coisas, né? Ainda tem gente. Mas, gente, vai ser uma alegria contribuir com a jornada de vocês. Eu falo que a nossa missão é levar as pessoas para a terra da fluência. É um lugar onde coisas boas acontecem, é um lugar onde todo mundo fala inglês. Então, nós nos vemos lá, nos vemos no topo. Obrigado, foi uma honra estar aqui. Obrigado, Luciano. Nos vemos em breve. Obrigado, viu? Bravo! Gilberto, tem uma Ana Lúcia lá, é isso? Tem uma Ana Ela Lúcia veio? aqui, veio. Por gentileza, vem para cá. Salva de palmas para Ana Lúcia também, gente. Obrigado. Por gentileza, Ana Lúcia, uma lembrancinha do How to Do. E, Obrigado. Gilberto, a gente materializa aqui o nosso agradecimento por Obrigado. você ter estado Obrigado aqui de conosco. verdade. Viu? Obrigado. Salva de palmas para ele, gente. Obrigado, viu?